A paz, a graça e as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like, ele é muito importante, ele nos ajuda a ter visibilidade. Comente, compartilhe, e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O nosso intuito e objetivo, fazer o ID do Senhor, pois na palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é nosso intuito, saquear o inferno e levar as almas ao conhecimento da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Gênesis, capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 8 a seguir, que diz assim: E então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, o rei de Zeboim, o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedor Laomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elassar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele, os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedor Laomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Boa essa palavra, digna de toda aceitação. Glória a Deus. Estava meditando na palavra do Senhor sobre a vida de Ló, sobre as escolhas, sobre o comportamento, sobre as atitudes de Ló. E Deus, na sua infinita misericórdia, através do teu Santo Espírito, trouxe ao meu coração algo que Ló teve durante toda a sua vida: oportunidade. Oportunidade de se voltar para Deus, oportunidade de consertar diante de Deus, oportunidade de receber as dádivas e a graça de Deus, oportunidade de sair das trevas e viver na luz, debaixo da destra do Senhor. Ló teve todas as oportunidades de mudar de vida, todas as oportunidades de servir ao Deus Altíssimo. Nós percebemos pela sua história, pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes, que Ló tinha temor, tremor, mas não tinha obediência. Por que eu digo que ele tinha temor e tremor? Porque ele se assemelha muito, em algumas atitudes, com seu tio Abrão. Então, é notório que a sua criação dentro da tenda do seu tio Abrão, no meio do povo do seu tio Abrão,
lhe deu conhecimento e costumes. Quando você vê Abrão recebendo o Senhor e os seus anjos, como ele faz quando ele vê aqueles homens se aproximando da sua tenda, e a forma como ele age, interpela, oferece o seu melhor e recebe ali e providencia água, comida e sombra. Aí você vê mais adiante Ló, quando ele vê aqueles dois anjos, aqueles dois homens vindo em direção à sua casa, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele vai de encontro a eles, ele cumprimenta, ele os convida a estar dentro da sua casa durante a noite, passar com ele ali à noite e depois, no outro dia, ir embora. Os anjos dizem para ele que não, que vai passar a noite na rua, e ele ali insiste de tal forma que os constrange, que faz com que os anjos adentrem as suas portas, e ele serve a eles o seu melhor, ele faz para eles um banquete, e aí acontecem algumas situações que mudam completamente a história de Ló. Mas as suas escolhas continuam sendo as mesmas. Assim como quando Deus ali faz com que Abrão tome a decisão, que já deveria ter tomado há muito tempo, de se apartar de perto do seu sobrinho Ló, para que ele pudesse viver as promessas que Deus havia feito a ele, no capítulo 12, e na hora que Abrão vai conversar com ele, está tendo briga entre os seus empregados, ele fala: não, meu irmão, não haja guerra no nosso meio, não haja guerra entre nós, vamos fazer o seguinte, a terra já não comporta nós dois juntos, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia faz questão de deixar claro que Ló levanta os olhos, ou seja, ele olha, ele busca através dos seus olhos o melhor lugar, aquilo que à sua vista ele considerava que seria bom para ele, naturalmente. E Ló olha as campinas do Jordão e ele percebe que o lugar verde será apropriado para que seu rebanho seja bem cuidado, seja bem tratado e aumente cada vez mais. Então ele escolhe o melhor lugar. E Abrão respeita a sua decisão e eles se apartam. Só que quando Ló escolhe as campinas do Jordão, do lugar da onde ele saiu para onde ele estava indo, finaliza, chega até os limites da cidade chamada Sodoma. E Sodoma não era um lugar conhecido por sua benevolência, conhecido por seus bons costumes. Era um lugar conhecido por causa da violência, por causa dos seus pecados. Ao ponto que, quando chega um determinado tempo, o Senhor a destrói juntamente com a outra cidade chamada Gomorra, porque era muito os seus pecados. E Ló, ele a partir do momento que ele sai de perto do seu tio, ele vai para esse lugar. E ele se adapta a este lugar, e ele se acomoda neste lugar. E quando é determinado por Deus a destruição de Sodoma, ele está neste lugar. Só que antes de Deus determinar a destruição, acontece algo. Ou seja, Deus permite uma situação, uma adversidade, para que ele tome ali uma atitude, para que ele perceba que o lugar que ele está não é o lugar que Deus o quer, não é um lugar bom para ele, para sua casa, para sua família, e Deus permite que aconteça uma guerra. E no meio dessa guerra, o povo de Sodoma é levado em cativeiro. E junto com o povo de Sodoma, Ló e toda a sua casa e todos os seus bens são levados juntos com os sodomitas. E Deus permite que Abrão vá em direção a Ló, ao povo, e resgate. E quando Deus resgata o povo, através da vida de Abrão,
Ló foi resgatado. E Ló é trazido juntamente com o povo de Sodoma, pelos braços, pelas mãos do seu tio Abrão, é recebido pelo rei, porém, contudo, Ló continua no mesmo lugar. Ló continua com as mesmas atitudes. Ló continua no mesmo processo. Ló continua fazendo as mesmas coisas. E ele não muda. E ele não sai. E aí chega o dia em que o Senhor determina a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí, por causa da oração de intercessão de Abrão, seu tio, que ora pedindo misericórdia ao Senhor, que livrasse o justo, que não condenasse o justo com o ímpio, Deus dá o livramento para que Ló saia, juntamente com a sua família, daquele meio. E quando nós estudamos a história, nós vemos que até o processo para a saída de Ló, os anjos tiveram que intervir. Deus teve que intervir. Porque foi dado para ele o relato do que aconteceria, foi dado para ele a oportunidade de sair daquele lugar, e ele começou a arrumar as coisas, e estava demorando demais, e os anjos ali tomam ele, sua esposa, suas filhas pela mão, e arranca. Ló é arrancado de dentro de Sodoma. E quando estão saindo de Sodoma, recebem a ordem para irem para os montes, Ló pede aos anjos que, se ele achou graça diante dos seus olhos, que ele não fosse para os montes, que ele temia estar nos montes, que ele lhes permitisse estar em Zoar. Quando ele chega em Zoar, depois de sua esposa ter virado estátua de sal, porque olhou para trás, que era a ordem que recebeu, para não olhar para trás, ela olha, e ali chega em Zoar Ló, suas duas filhas. Eles não conseguem ficar em Zoar. Eles temem o povo daquele lugar e vão para os montes. E suas filhas tomam ali a decisão de se deitar com o pai para gerar. E gera cada um filho, e depois cada filho gera uma cidade. A cidade dos Moabitas e a cidade dos Amonitas, que é o legado que Ló deixa. E esse legado se torna inimigo de Israel, inimigo do povo que foi gerado pelo seu tio Abraão. Muitas das vezes Deus nos dá a oportunidade de sair do lugar onde estamos, da convivência na qual nós estamos acostumados, das amizades que nós temos, que desagrada ao Senhor, que não acrescenta, que só traz destruição, sofrimento, perseguição, inveja contra a nossa vida. E Deus vai nos mostrando. Às vezes o Senhor promove situações, adversidades, mas nós não queremos mudar, mas nós não queremos aceitar os princípios do Senhor por causa de bobagens, coisas que nós não queremos abrir mão, desejos e vontades que só está nos apartando da presença do Senhor. Se você procurar ler com entendimento os textos que falam sobre Ló, você vê que algumas atitudes, ele absorveu alguns costumes, algumas práticas do seu tio, mas ele nunca teve a mesma fé que seu tio teve. Ele temia, ele recebia as bênçãos quando ele está com seu tio, que está peregrinando a terra. E aí acontece a seca, acontece a fome, e seu tio desce para o Egito. Ele vê ali os acontecimentos na vida de Abrão, na vida de Sarai. Ele vê como Deus dá livramento e como Deus abençoa, porque tanto o seu tio como ele foi abençoado por causa da promessa que Deus tinha sobre a vida de Abrão. E nem isso muda o seu comportamento, porque as suas atitudes continuam as mesmas. E Ló tem de Deus muitas oportunidades. O Senhor
dá-lhe oportunidade de temer, de obedecer e de ter prazer na sua lei, na sua vontade, na sua palavra. Mas Ló convive com o mundo, participa das coisas do mundo, se adapta às coisas do mundo, permanece ao lado das coisas do mundo e não faz o que Deus mandou. E, apesar de parecer, apesar de exercer alguns comportamentos aprendidos pelos ensinamentos do seu tio Abrão, ele continua fazendo sempre as mesmas coisas. Isso me faz pensar, quando nós temos as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos e achamos que vamos colher frutos diferentes. Nós precisamos aprender a mudar, aprender a nos alinhar nas promessas, nos princípios da verdade do Senhor. Nós precisamos tomar posição quanto às nossas regras de fé, conduta e prática, que tem que ser a palavra de Deus, genuína. Nós precisamos viver o propósito do Senhor na nossa vida, em obediência à sua palavra. Nós precisamos abrir mão daquilo que aos nossos olhos parecem bons, mas Deus está determinando: não toque, não fique, não haja, não seja dessa forma. E aí nós queremos dar desculpa, mas não tem problema, mas não tem nada a ver, não vai fazer mal, não vai fazer bem, mas também não vai fazer mal. Não, a nossa missão é obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra diz que a desobediência e a rebeldia é como o pecado de idolatria. Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor, abrir mão daquilo que desagrada a Deus e viver as promessas do Senhor, seguindo o propósito e a palavra de Deus. Ló, aqui ele teve a oportunidade de sair da onde ele estava. Ele foi resgatado, trouxe Abrão e seus homens trouxeram ele de volta junto com todo o povo de Sodoma e deixou eles escolher o que bem queria, o que bem fazia. E Ló continuou morando ao lado, dentro de Sodoma, junto com o povo de Sodoma, até que chegou o grande dia que Deus o retira de Sodoma para que ele não pereça com Sodoma. E nem isso mudou costumes, nem isso mudou mentalidade, nem isso mudou a sua história, porque ele continuou e ele gerou dois povos que lá na frente se tornaram inimigos de Israel. Que nós possamos tomar posicionamento em Deus e viver os propósitos do Senhor na nossa vida. E essa palavra possa despertar em nosso coração temor, tremor e obediência, para que nós possamos viver debaixo da destra do Senhor, buscando agradar aquele que reina, aquele que vive, aquele que é e que virá. Porque Jesus, querido, ele deixou a sua glória, se fez homem, viveu entre nós, padeceu, morreu e ressuscitou no terceiro dia para nos dar vida e vida com abundância. O desejo dele é que ninguém pereça, mas que todos nós venhamos ao conhecimento da verdade para que sejamos salvos. Nós precisamos abrir mão da nossa vida e entregá-la nas mãos do Senhor, confessando a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, e crer que Ele é o Senhor, o Deus, o verdadeiro Senhor das nossas vidas, e acreditar e permanecer na fé e na esperança de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém? Que essa palavra fale ao teu coração e que a sua vida seja edificada pela presença e pela palavra do Deus Altíssimo. Eu agradeço a sua atenção e peço a você, não se esqueça, deixe o seu like, ele é muito importante,
porque ele vai nos dar visibilidade. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O intuito e o objetivo é fazer o ID do Senhor. Pois na palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Vamos saquear o inferno e levar as almas ao conhecimento da palavra de Deus. Vamos resgatar as vidas do lamaçal do pecado, fazer com que o Espírito Santo transporte elas das trevas para a gloriosa e maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica na graça e fica na paz.